Opa, e aí, beleza? Pessoal, quem não gosta de manhwas onde o protagonista ele é um cozinheiro ou ele tem modos voltados à culinária? Essa aqui é a parte 3 e eu fiz com muito carinho, espero que vocês gostem, vamos seguir evoluindo e até a próxima. O chefe mais forte do outro mundo. Dia 31 de dezembro, o primeiro despertado foi mostrado ao mundo. Mesmo sendo algo chocante, isso foi uma prévia do que aconteceria no dia 1º de janeiro, quando os monstros tentaram subjugar os humanos. Poderia ser uma catástrofe, mas os humanos já estavam preparados para aquilo. Muitas pessoas conseguiram despertar, assim os humanos conseguiram prevalecer. Essa era a história. Kang Taeyong estava escutando do seu gerente, já que muitos despertados começaram a usar seus poderes em carreiras normais. O gerente mostra o Sr. Yu, que era o dono do restaurante, fazendo algumas demonstrações para alguns clientes. Aquela demonstração faz acender a chama de Kang, para ele aprender e conseguir evoluir como chefe. Infelizmente, o seu sonho durou por 3 anos, já que ele foi demitido, e agora ele está tendo que fazer bicos como chefe, já que nenhum restaurante quer contratá-lo. Depois daquele dia, Kang descobriu que a carne que ele serviu no restaurante não era de um animal normal, e sim de monstros. Mesmo ele sendo contra aquela situação, ele não poderia fazer nada, já que ele era um mero funcionário. As pessoas normais não poderiam comer carne de monstros, já que nelas continham mana, e era extremamente proibido vender ou consumir carne de monstros, e um dos clientes morreu por causa dessa negligência. Kang, se sentindo muito mal, ele resolveu produzir provas para mandar para a mídia para fazer com que o restaurante recebesse uma vistoria. Só que a sociedade tinha um grande apreço pelos despertados, fazendo Kang ser o único que perdeu tudo. Ninguém deu ouvidos para ele. Com isso, ele acabou perdendo tudo, e ele foi taxado como traidor, e todos os restaurantes que ele se inscrevia estão cancelando o contrato com ele, e agora ele precisa fazer bicos para pagar o aluguel, e ter o básico do mundo para sobreviver. Talvez foi sorte, mas Kang acabou despertando, e ele ganhou uma habilidade chamada Gerente de Aurora. Para um chefe, aquilo era uma ótima habilidade, mas isso já faz uma semana que ele despertou. Kang não sabia como usar suas habilidades, já que ele não entendia o que era aquela aurora que apareceu no seu despertar. Só que nessa noite as suas perguntas serão respondidas. Ele recebeu uma mensagem do restaurante Aurora, dizendo para ele ir para uma entrevista relâmpago. Como ele precisava muito de dinheiro, mesmo sendo perigoso, ele foi. Só que quando ele passou pela porta, um mundo estranho apareceu em seus olhos. Só que os mistérios daquela noite só havia começado. Uma criatura tentou atacá-lo. Só que a gerente da Aurora, Marianne, apareceu e falou com Kang que aquela coisa era a rainha das fadas. Mesmo aquela cena sendo bem chocante, ele resolveu fazer tudo certinho para tentar sair vivo dali. E Marianne avisou para ele que antes dele ser contratado, ele precisaria passar por 3 testes. O primeiro era cortar uma fruta, só que Kang nunca havia visto aquela coisa, e a faca de um chefe profissional que ele tinha mal arranhava aquilo. Marianne resolveu ajudá-lo. Na verdade, o teste era sobre a faca. Se ele fosse reconhecido pela faca que ela daria para ele passaria, já que aquela faca pode cortar qualquer coisa, até aquela fruta que era uma fruta do dragão. Após Kang ser reconhecido pela faca, ele facilmente cortou a fruta e passou no primeiro teste. Mesmo sendo uma cena bem louca para Kang, ele precisava muito de dinheiro, mal podia esperar para o próximo teste. Monster Restaurant. O mais forte sempre carrega o peso em seus ombros sozinho. As pessoas sempre buscam dele o máximo, mas ninguém sabe o preço que essa pessoa paga. Yeon Seong-yeol finalmente concluiu a sua jornada como herói, após matar o rei demônio. A deusa que enviou Seong para esse mundo, ela resolveu dar uma recompensa para todos os membros da sua equipe. Uns pediram para ir para outros mundos para lutar lá também. Outros pediram para descansar em paz. Só que na vez de Seong, ele não queria salvar esse mundo. Ele foi forçado a fazer isso. E além disso, diferente de muitas pessoas que foram invocadas para mundos estranhos, eles ganharam habilidades, missões. Já Seong parou nos piores lugares do mundo e teve que passar por muita merda até chegar nesse momento. Entretanto, ainda tinha algo que ele queria. Ele queria voltar para a Terra e ser dono de um restaurante. Quando Seong estava no estado de fome brutal, ele foi numa taberna daquele mundo e a comida de lá era horrorosa. Então ele queria levar esse sofrimento para o povo da Terra. A Terra foi invadida por vários monstros e milhares de pessoas morreram, e Seul foi uma das áreas mais atingidas. Por sorte, os humanos conseguiram subjugar alguns monstros e voltaram ao seu cotidiano normal. Um caçador que estava encarregado de lidar com os monstros da área de Seul estava fazendo a sua ronda normal, mas a sua atenção foi chamada para um restaurante. E esse caçador não sabia que ali tinha um monstro na sua frente, só que Seong resolveu fingir ser fraco
para testar a sua comida naquela pessoa, já que ele era o seu primeiro cliente. E após preparar uma refeição para aquele caçador arrogante, Seong precisava testar aquele caçador para saber se ele iria aguentar comer uma carne de dragão. Infelizmente, ele não resistiu a uma mordida. A comida de Seong pode ser muito mortal. Se você sobrevivesse, você ganharia um buff no corpo. Mesmo ele explicando isso para aquele caçador, ele foi atacado. Só que uma presa nunca ataca um predador. Rapidamente, Seong colocou aquele caçador em seu lugar, e fazendo ele agora comer forçadamente as comidas horríveis dele. Mas para o próprio bem dele também, é claro, que ele iria evoluir. Mas ele precisava sobreviver, é claro, até o próximo cliente chegar. Restaurante do submundo. Aqueles que não têm nada precisam se esforçar ao máximo para sobreviver. Li Kang-jin, ele era um auxiliar de obras. Aos 28 anos, Li, mesmo estando muito cansado, o seu corpo ainda se mantinha firme, já que ele precisava trabalhar duro para pagar sua faculdade, pagar o aluguel e comprar comida para dentro de casa. A vida de quem é pobre vem cheia de desafios. Lee sabe que ele precisa trabalhar duro por mais 10 dias para poder tirar esse peso de pagar as contas das suas costas. Só que essa noite estaria cheia de surpresas para ele. Lee recebeu uma ligação de um advogado chamado Shin Ji-woo, dizendo para Lee que um parente distante dele deixou uma herança para ele, e eles precisavam se encontrar no dia seguinte para resolver esse assunto. A vida sempre foi muito difícil para Lee. Por mais que seja uma pegadinha, ele resolveu ir ao local combinado. Entretanto, não era uma pegadinha. O Sr. Shin apareceu e começou avisando Lee que a sua avó, por parte de mãe, acabou falecendo e deixou uma herança para ele, um prédio de 2 andares. Como um animal acuado, Lee pensou que aquilo ali era uma pegadinha. Ele sempre foi tratado como lixo, viveu do básico do básico. Isso só poderia ser engano para ele. Mas Shin contou para ele detalhes que Lee nunca contou para ninguém. Por exemplo, a morte dos seus pais. Com essas afirmações que Lee ouviu de Shin, ele resolveu confiar nele e segui-lo. Mas nem tudo são flores. Antes de morrer, a sua avó deixou algumas regras. Ele não poderia vender o local por 5 anos. E também ele precisava abrir o restaurante que ficava no primeiro andar às 10 da noite até 1 da manhã. Lógico, se ele não quisesse o prédio seria vendido e doado para a caridade. Como ele nunca teve nada, ele acabou aceitando essas exigências. Após o Sr. Shin sair, Lee, que nunca cozinhou na sua vida, ele começou a pensar como que ele iria gerir um restaurante. Como por acaso ele acabou achando o livro de receita da sua avó. E como o maestro conduzindo uma orquestra, Lee, que nunca cozinhou na sua vida, ele fez um prato que nunca na sua vida ele achou que ele faria com tanta perfeição. Mas ele nem teve tempo de pensar e seu primeiro cliente acabou chegando. Uma das regras do livro dizia que ele teria que servir o cliente o que o cliente pedisse. Mas a primeira cliente dele era uma criança que estava pedindo bebida. Depois de dar o que aquela cliente queria, ela se foi. E um dos advogados veio ver como é que estava o progresso de Lee naquela noite. Ele deixou um conselho bem claro para Lee: nunca acredite nos seus olhos. E após ele sair, chegou um grupo de garotas, que diferente da primeira menina, essas pediram comida mesmo. E após servi-las, mesmo elas sendo estranhas, elas estavam indo embora sem pagar também. Só que antes de ir embora, elas falaram uma frase para Lee, que era a nova pessoa que cuidava daquele restaurante: nunca acredite em seus olhos. Mesmo sendo um trabalho extremamente difícil, que você talvez não seria recompensado, Lee não era de desistir, ele resolveu abrir no segundo dia. Mas o seu primeiro cliente foi uma criança. Lee fez uma tigela para ele de arroz com porco. Como alguém que se importasse com ela, ele demonstrou carinho e atenção para ela e começou a conversar com ela. E aquela criança, ao comer a comida, ela foi se lembrando das suas memórias que ela tinha esquecido. E depois de agradecer Lee pela aquela atenção, ela se foi e deixou para ele um dinheiro, o seu primeiro dinheiro. No dia seguinte, o Sr. Shin foi explicar para ele um pouco mais sobre aquele lugar. As pessoas que vão visitar aquele lugar naquele horário, elas estão mortas. São pessoas que têm algo ainda para resolver nesse mundo. E com a ajuda da comida, elas conseguem se lembrar de detalhes que nunca se lembrariam. Restaurante de rua de um herói que retornou. Uma batalha entre demônios e espíritos intermediários que estavam quebrando a lei do universo finalmente teve um final feliz, com os demônios sendo derrotados. Gyun-gu foi invocado pelo Rei dos Espíritos para ajudá-los nessa jornada. Nesse universo se passou 3 anos, mas no mundo humano se passou mais de 10 anos. Mas finalmente Gyun-gu vai retornar para a Terra. E após concluir sua jornada como herói, ele só tinha poucos arrependimentos na sua vida. Um deles era a grande saudade que ele sentia da sua mãe, e agora ele poderia finalmente vê-la. Em sua volta, uma criatura de nível calamidade tentou atrapalhar a sua volta, já que Gyun-gu era uma força muito forte que quebrou o equilíbrio do mundo. Como a saudade da sua mãe era tamanha, ele resolveu simplesmente dar um socão naquilo e se livrar daquele problema para ir para sua casa correndo. A sua mãe, quando ele desapareceu, ela procurou ele em toda parte. O que restava para ela eram os arrependimentos de nunca poder mais ver seu filho.
já que ela estava com câncer e o médico disse que ela só tinha 6 meses de vida, mas ela não desistiu de Gingol. E a área onde o restaurante dela ficava era um imã de monstros e o governo estava realocando as pessoas dali. Só que ela, com receio dele voltar, ela preferiu ficar correndo esse perigo. Mas dessa vez os céus ouviu suas preces. Gingol retornou. E Gingol sabia que ele não poderia simplesmente falar: mãe, fui salvar outro mundo. Então ele, com calma, ele simplesmente falou para ela que ele foi puxado por uma fenda e perdeu parcialmente as suas memórias. Assim que ele acordou, ele veio correndo para sua mãe. Mas ele estava muito preocupado por ela estar muito pálida. Então ele resolveu usar uma habilidade de ver os estados das pessoas. Ele acabou percebendo que a sua mãe estava muito doente. E mesmo ele pedindo para ela ir no hospital, ela simplesmente fingiu que estava bem. Só que ele sabia que ela estava muito ruim. Naquela noite, após ela dormir, ele resolveu fazer uma checagem na terra para ver se conseguiria achar algo para curá-la. Até aproveitou uma fenda que tinha abrido naquela noite para poder procurar algo naquele outro mundo, para dar para sua mãe, para ver se conseguiria pelo menos aliviar um pouco a dor dela. E após ele conseguir alguns ingredientes, ele estava voltando para sua casa. Só que ele acabou sendo puxado para outra dimensão. Para onde ele foi, habitava o Guardião da Terra. Após 10 mil anos ali defendendo a Terra, o Guardião ele estava morrendo. Então ele acabou escolhendo Gingol como um novo guardião. Entretanto, ele só queria curtir um tempo com a sua mãe. Ele não queria salvar o mundo de novo. Ele simplesmente queria salvar a sua família. E vendo isso, ele acabou fazendo um acordo com o guardião. Ele salva sua mãe e ele ajuda ele a proteger a terra enquanto ele está fraco, lá no restaurante da sua mãe. Pessoal, esse manhwa ele vai se desenvolvendo mais pra frente nos capítulos. Então, tipo assim, eu não quero dar muito spoiler do que vai acontecer, mas é isso. Será que Gingol vai salvar a mãe dele? O mago dono de restaurante. Depois de 15 longos anos de guerra, Hel finalmente conseguiu construir seu restaurante. Depois de 15 longos anos. Hel, ele era da terra. Ele era um fanático por culinária. E ao voltar para sua casa, pensando em aperfeiçoar suas habilidades, os seus sonhos foram apagados dele, por um truque sama. Mas para algum deus, os seus sonhos ainda não terminaram. Só que esse sonho acabou sendo acordado por um som horrível de guerra. E sem tempo de pensar, Hel sabe que os humanos eles são ótimos em se adaptar a eventos traumáticos, então ele se adaptou muito rápido ali. E ele começou a acompanhar os civis que estavam saindo daquela batalha. E depois ele acabou ainda descobrindo que ele está no reino de Luvner. E Hel pensou que ele poderia finalmente, com essa segunda chance, concluir o seu sonho. Só que de novo o seu sonho foi tirado dele. O país de Luvner estava procurando soldados para lidar com os dragões. Todos os jovens de 17 anos a 40 seriam obrigados a se alistar. Nesse momento, Hel já não tinha nem palavras para descrever a sua tamanha má sorte. Tudo o que restava para ele era aceitar aquela situação. E ele pensou que seria igual no serviço militar normal. Ele serviria por 1 a 2 anos e ele poderia seguir o seu sonho. Todos eram obrigados a fazer um exame de aptidão. E Hel ele era muito valioso para o governo, porque ele era um plebeu que tinha um alto nível de magia. E ele pensou que agora, pelo menos nesse momento, ele não precisaria ficar acordando cedo para se exercitar e ficar com uma espada e correndo para lá e para cá. E agora ele passaria seus 3 anos no máximo nesse serviço obrigatório e depois construir seu restaurante. Só que tem um porém. Quando o país ele entra em guerra, o serviço militar só acaba quando a guerra acaba. E Hel ele teve que esperar 15 anos para concluir o seu sonho. 15 longos anos. Aonde ele estava era um lugar muito pequeno. E uma vizinha, que também tem um comércio perto dele, veio dar as boas-vindas a ele. E Hel falou que ele construiu aquele restaurante para ele poder concluir o seu sonho. E essa vizinha avisou para ele que o marido dela é dono de um açougue e ele poderia fornecer carne para ele. Só que acontece um problema. Nesse mundo a pilantragem ela é muito forte e por isso os açougueiros desconfiam dos clientes, já que os clientes compram a carne deles e vendem por mais barato. Porém Hel ele conhecia a mulher do dono. E ela convenceu o marido dela a dar a carne para ele. Mas antes dele virar o seu fornecedor, o açougueiro resolveu fazer um teste para testar as habilidades culinárias de Hel. Então Hel, que era um fanático por cozinha, ele resolveu chamar eles para ser os seus primeiros clientes. As suas mãos, que eram utilizadas para matar monstros, agora são utilizadas para cortar um pedaço de carne. Finalmente Hel, ele está realizando seu sonho, depois de 15 longos anos.